presidente, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Medida provisória número 803 de 2017, projeto de lei de número 9.160 de 2017. Haverá matéria sobre a mesa para a deliberação. Está encerrada a sessão. Termina esta sessão extraordinária, 11 horas e 8 minutos, aliás, 11 horas e 6 minutos. Os deputados concluíram a votação de duas medidas provisórias. Aline, faz tempo que não havia um entendimento para votações assim de medidas provisórias, duas na mesma sessão e rapidamente, com obstrução na primeira votação do PSOL, obviamente. Bem colocado, Carlos. A segunda votação foi bem rápida, mas a primeira votação, a obstrução, foi longa. O pessoal usou de todos os instrumentos possíveis para tentar não votar a medida provisória hoje. Então, começando de trás para frente, a MP 802, que foi essa que foi aprovada agora, que trata do microcrédito para o pequeno empresário que tem renda mensal, agora com essa aprovação de até R$16 mil. Antes era R$10 mil. É um programa que já existia, foi instituído em 2005, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, e a medida provisória, então, atualizou esse programa. Carlos. Bom, e aí depois antes dessa votação, melhor dizendo, Aline, foi a medida provisória 801, que perde a validade amanhã, né? Isso, aprovada então em cima do laço. Alguns destaques remanescentes foram finalmente derrotados. É uma medida provisória que renegocia a dívida de estados e municípios com a União. Eu vou chamar a atenção para um detalhe específico, porque a medida provisória, ela dispensava a apresentação pelos estados e municípios de certidão de regularidade com o FGTS, ou seja, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O estado ou um município que estivesse, porventura, irregular, sem a apresentação dessa certidão de quitação do débito, ele poderia, então, participar ainda renegociando a sua dívida. Durante a votação hoje em plenário, houve um destaque do PDT para que esse requisito fosse reexigido. O destaque não passou, então a medida provisória foi aprovada com esse item, ou seja, não é necessário que o Estado ou o município apresente certidão de regularidade com o FGTS para repactuar, renegociar a dívida com a União. Agora, com o prazo bem exíguo para essas duas medidas provisórias, o Senado provavelmente não vai fazer emendas, né, a ela, né? Que é uma prerrogativa que o Senado tem de fazer emendas e depois voltaria aqui para a Câmara, mas não vai dar tempo, né? E essa é realmente uma questão que deputados e senadores querem resolver. O presidente da Câmara já deu a deixa, não é, na sessão legislativa passada, de que ele queria finalmente colocar em discussão o rito de tramitação das medidas provisórias para modificar isso. Tá certo. Bom, amanhã tem sessão extraordinária aqui na Câmara, mais medidas provisórias e outras votações, inclusive que estava prevista para hoje, fica para amanhã mesmo, que é a questão da regulamentação dos aplicativos de transportes, que desde o ano passado já vem sendo debatido aqui na Câmara dos Deputados. Foi aprovado, foi para o Senado, mas deve nessa semana ainda ser apreciado pelos deputados, né, Aline? Os aplicativos, eles gostaram bastante do texto que foi votado aqui, não gostaram das modificações que foram feitas no Senado, então o embate amanhã vai ser para tentar retomar o texto da Câmara. Aí tem um embate sobre se o serviço é público ou privado. O próprio relator, ele tem um entendimento diferente do autor do projeto, mas todos esses detalhes a gente dá amanhã. Tá certo, então você está convidado para acompanhar toda a sessão com a gente amanhã pela Rádio Câmara, na internet e aqui na TV Câmara. Aline, muito boa noite a você e até amanhã. Tchau, Carlos. Boa noite a todos. Bom, você fica na TV Câmara com o Jornal da Câmara, na Rádio Câmara, Câmara é Notícia. Até a próxima, obrigado pela sua audiência.